Bom dia, eu sou Camila Scheidler, fonoaudióloga infantil, e hoje nós iremos abordar em nosso podcast Mon Petit um assunto muito relevante para os pais de bebês: a importância da estimulação da linguagem do bebê para o desenvolvimento da fala. E o que eu falo de fala com sentido, com intenção de comunicação. Mas antes de falarmos sobre dicas de estimulação, vou fazer um parêntese aqui para explicar o que seria linguagem e o que seria fala. Pode parecer que é a mesma coisa, mas não é. Então, a fala, ela é o ato motor propriamente dito. É o fonar, é o som, né? É o uso de todo o aparelho fonador. A língua, lábios, bochecha, laringe, pregas vocais, para produzir um som, que depois será interpretado com significado. A linguagem é o significado das coisas, é o que sabemos, né, de tudo. É a forma pela qual nós nos comunicamos, seja por meio da fala, dos gestos, da escrita, da linguagem do olhar, das expressões. Então, a fala é uma pequena parte que está inserida no que é linguagem, que é bem mais complexa e bem mais ampla. A aquisição da fala, ela se inicia muito antes de o bebê falar as suas primeiras palavrinhas. Por isso que é importante estimular a linguagem do bebê para que ele desenvolva, assim, a fala com intenção comunicativa. Para falar, a criança ela deve passar por repetidas experiências, nas quais ela se beneficia das suas intenções comunicativas. Ou seja, quando um bebê, por exemplo, chora de fome, e ele é alimentado, né, por sua mãe, pelo seu pai, isso ajuda a mostrar para ela que a comunicação é poder. Se o bebê chora, por exemplo, por longos períodos e ele não é atendido, isso pode ser prejudicial para o desenvolvimento da linguagem e da fala dessa criança. O choro do bebê já é comunicação e ele não deve ser ignorado. Então, é importante que exista, por parte dos pais, uma vontade insistente de entender o que o bebê está comunicando por meio de seus reflexos, ações, choros. E assim, aos pouquinhos, o bebê passa a ter a sensação de que ele está, sim, se comunicando. E logo ele tem a impressão de que ele é um comunicador e, aos poucos, ele adquire uma convicção de que realmente ele consegue se comunicar e ser compreendido. Quando já por volta de um ano e meio, a criança fala aga, e aí algum adulto lhe oferece água, ela percebe que seus desejos são atendidos se ela usar a comunicação verbal. E tudo isso é um super estímulo para ela seguir em frente com seus esforços e aprender a falar. Todos os bebês eles precisam de estimulação. E essa estimulação ela deve ser feita da forma mais natural possível. Eu costumo dizer que para o bebê a melhor estimulação é o afeto. É quando a mãe, se relacionando com o seu bebê no dia a dia, conversando com ele com carinho, no olho a olho, no momento da mamada, no banho, se comunicando com essa criança. Então, a estimulação da linguagem e da fala do bebê, ela pode ser feita naturalmente na rotina dessa criança. Então, a primeira dica é: converse muito com o seu bebê. Converse com ele como se ele pudesse entender tudo o que você diz. Isso, comprovadamente, estimula a inteligência e a linguagem do bebê. Você pode aproveitar as situações do dia a dia para estar estimulando essa linguagem. Por exemplo, o momento do banho. Cante para o bebê, lave o corpinho e vá nomeando as partes. A segunda dica é: frente a frente, olho no olho, faça sons com a boca para o bebê imitar e imite os sons que o bebê fizer. A imitação ela é extremamente importante. Ela é uma habilidade assim fundamental
que o bebê ele tem que desenvolver para beneficiar, auxiliar na aquisição, né, da linguagem, no desenvolvimento da fala. A terceira dica: quando passear com o seu bebê, nomeie as coisas ao redor. Mais uma vez, converse com o seu bebê. Mostre o passarinho, mostre o uau-uau, mostre o céu, estimule todas as vias sensoriais do bebê. E essa é a nossa quarta dica: estimular todas as vias sensoriais da criança. Por exemplo, a audição, com brinquedos como sinos, chocalhos, músicas, instrumentos musicais. A visão a gente pode estimular com objetos coloridos, né, como móveis que colocamos nos berços, brinquedos coloridos. O tato, a partir dos 2 meses, a gente pode estimular abrindo a mãozinha e colocando, né, alguma coisa para ele segurar, né, coisas que tenham texturas diferentes, bolinhas. A visão, mais uma vez, existe uma brincadeira muito legal que os nossos pais faziam com a gente, que é a brincadeira de esconder e mostrar o rosto. Estimula muito a visão da criança, né? A atenção. E uma outra dica é utilizar dos livros para bebês. Então, dê vida ao livro. Quando for contar uma história para o bebê, faça encenações, capriche nas expressões, nas entonações, faça o som dos animais, as onomatopeias, como faz cada animalzinho. Repita a história mais de uma vez. E essas foram algumas dicas que você pode estar utilizando na rotina, nos cuidados do dia a dia com o bebê, para estimular a aquisição da linguagem e fala.